Fala, meus amigos e minhas amigas, nos dias 6, 7 e 8 de junho nós teremos a Semana da Intubação Orotraqueal. Estou já deixando este convite para você. Será um verdadeiro curso sobre intubação orotraqueal e para você se inscrever, o link está na descrição deste vídeo. Então vamos iniciar o nosso vídeo. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Vamos analisar um vídeo aqui de uma anestesia. Temos aqui uma paciente. É um vídeo indiano. Olha só, já estão fazendo a análise aqui das condições dentárias da paciente. E você vê que os dentes já têm um certo grau de precariedade. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Ela já apareceu aqui na sala cirúrgica, né? Não mostraram aí a parte da monitorização. E eu já vi aqui a injeção do Propofol. Nesse momento eles estão ventilando a paciente, ó. Então não dá para saber quais foram as medicações usadas na indução, né? Na sedação. E agora esse momento é fundamental que você tenha muito cuidado com os dentes do paciente. O olhinho dela tá aberto, mas ela já está inconsciente, tá? Houve um corte aí. E a gente fecha os olhos do paciente quando a anestesia tá... Logo em seguida aqui a gente fecha os olhos do paciente para evitar úlceras. E ela tá com frequência de 139, não tá legal. Não foi uma boa indução, não foi uma boa sedação. Aqui eles estão mostrando a capnografia, né? O ventilador. A telinha está invertida porque é um vídeo do YouTube, pessoal. Depois a gente vai voltar para analisar com mais calma, tá? Aqui é o ventilador mecânico, já está entregando volume. E aqui várias seringas com muitas medicações. É uma cirurgia ortopédica. Esse material aqui, esse equipamento chama-se fluoroscópio. No começo do vídeo eu vi que ela estava com alguma fratura ali no membro inferior. Então deve ter sido para corrigir isso. Olha só, que a bacia da uma bela de uma fratura aqui, ó. Olha lá o quadril dela aqui. E o pessoal da ortopedia já fazendo o procedimento, tá? Aqui o fluoroscópio. É um vídeo da Índia. A gente de vez em quando analisamos vídeos da Índia. E ela continua com a frequência alta, a capnografia baixa. Eu sempre converso aqui sobre o pessoal da Índia, sempre com críticas construtivas, tá? Mas tem muita coisa que eu faria diferente, tá? O que eu melhoraria. Pressão arterial dela ainda alta, ó, 149/72, frequência cardíaca alta também. Eu acho que a anestesia nesse ponto aí poderia tá mais refinada. E também eu associaria aqui um bloqueio de neuroeixo, né? Uma raquianestesia iria muito bem para a paciente, para a analgesia dela, para ela não sentir tanta dor, né? Tá aqui a cirurgia sendo feita, né? Eu vou até passar isso, vou pedir pro editor cobrir essa parte para a gente não levar bloqueio por causa desse sangue aí que tá aparecendo. Midazolam, fentanil, ele tá comentando aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer mais. A cirurgia prossegue, né? O pessoal já está começando a fechar. E a gente vai conversar detalhe por detalhe, tá, pessoal? Aqui, ó, cobriram os olhos dela, como eu falei, né? Para que não haja úlceras. É uma paciente idosa. É uma paciente mais frágil. O máximo que você conseguir evitar de taquicardia, de hipertensão, vai ser melhor. Por quê? Quanto mais taquicárdica, quanto mais hipertensa, maiores as chances de infarto durante o procedimento e depois do procedimento. Tá aí ela acordando, já tá voltando à consciência, ainda entubada. E aí vai muito do colega que tá fazendo anestesia, né? Que é uma moça que já assumiu aí. A paciente bem acordada já daria para extubar ela. Ela quer tirar o tubo, ó, você vê que ela tá desconfortável. E já fizeram a extubação dela. Então, pessoal, vamos voltar para o começo aqui. Deu tudo certo, né? E apesar assim de ter dado tudo certo, não significa que beleza, funcionou, deu certo, a anestesia foi beleza, funcionou bem.
Mas existem problemas que podem acontecer que vão só se manifestar depois. A paciente pode infartar na UTI por causa da agressão cirúrgica. Então, ó, primeira observação que eu faço é em relação ao grau de dentição da paciente. A gente vê aqui, ó, que ela tem uns dentes mais precários, né, bem lesionados aqui, e você tem que ter muito cuidado para fazer a intubação orotraqueal com os pacientes que têm os dentes assim, porque o laringoscópio ele é um metal. E aí a lâmina, ela vai às vezes encostar em algum dente desse. E aí é importante que você pegue, faça a palpação, né, para você já se antever em relação a isso, para não ter nenhuma lesão ali, nenhuma avulsão dentária, certo? Você já tem que ir esperto já, com muito cuidado. Depois disso, ó, eles fizeram a pré-oxigenação. Aqui tá uma seringa com propofol. A gente vê uma seringa de 20 ml com propofol. No caso, Tiagão, dá para usar propofol numa paciente idosa, mais frágil? Sim, dá para usar sem problema nenhum, fazendo o ajuste da dose para o idoso, né? Você vai usar doses menores, são doses muito mais tranquilas. Vamos ver quanto é que ele vai fazer aqui, ó. Vai completar os 5 ml quando chegar aqui. Mas eu acredito que ele tenha feito entre 5 a 10 ml. Aí não mostrou as outras medicações que foram feitas. Idealmente deveria ter sido feito aqui fentanil, deveria ter sido feito o propofol e deveria ter sido feito o bloqueador neuromuscular em seguida. Não sabemos se foi feito. Eu acredito que se foi feito fentanil, foi uma dose bem pequena, bem aquém do necessário, porque a gente vê como é que ficaram os parâmetros da paciente, né? Foram parâmetros muito ruins. Ela ficou muito taquicárdica, ficou hipertensa. Você vê que ele está partindo agora para intubação orotraqueal. Vamos fazer um corte. Ninguém sabe também o que aconteceu, se teve dificuldade, né? Esses cortes são muito... tira ali realmente o que aconteceu, né? Tá faltando um filtro umidificador aqui, ó, entre o ventilador e o tubo. E analisando aqui, olha só, como é que a gente sabe que uma intubação foi boa, se a intubação foi suave, se a intubação foi muito agressiva. Você vai analisar os parâmetros do paciente exatamente logo após a sua intubação. Então você vê que ela está com a frequência cardíaca de 139, que ela está com a pressão arterial, ó, 168 por 100 e saturando 100%. A análise que eu faço é que a qualidade não, as doses utilizadas para fazer essa intubação em específico foram pequenas, principalmente em relação à analgesia. É bem claro que a paciente está sentindo dor aqui, ela está taquicárdica e hipertensa. E isso, para uma paciente idosa, para uma paciente que tem ali seus 70, 80 anos, como é esse caso aí, é muito perigoso, meus amigos e minhas amigas. É muito perigoso você deixar a paciente com a frequência alta, o coração batendo contra uma pressão alta também. Isso aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E como ela é uma paciente idosa, provavelmente ela deve ter alguma lesão ali, algum grau de aterosclerose coronária. Então, quando você aumenta essa demanda de oxigênio pelo miocárdio, e ele já tem um certo grau de aterosclerose, você pode causar um infarto ali por desbalanço de oferta e demanda, né? O coração está consumindo muito e está chegando pouco oxigênio para ele, e você pode romper uma placa também nas coronárias. Isso vai causar um infarto na anestesia, ou então pode causar um infarto na UTI. Depois, às vezes o anestesista nem sabe, mas na UTI o paciente infartou. Ou ele infartou na anestesia e ninguém percebeu. Começou ali a desencadear o infarto e ninguém percebeu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os pacientes em termos de não deixar eles ficarem tão taquicárdicos, tão hipertensos por muito tempo. E o inverso é verdadeiro também. Se o paciente ficar muito hipotenso, é uma coisa ruim. Você vai causar hipoperfusão cerebral, hipoperfusão renal. Não é também algo que a gente deseja. Então a gente tem que estar ali no meio termo, deixar o paciente o mais estável possível. E nesse momento aí, por exemplo, às vezes você não acerta de primeira as doses que o paciente ficaria bem, né? Por ser uma paciente idosa, a gente tem uma tendência
a errar um pouco para menos. Então você faz um pouco menos de fentanil, um pouco menos de propofol, como foi o caso aí. E o bloqueador neuromuscular você pode manter a dose porque ele causa menos repercussões hemodinâmicas. Mas logo durante a intubação, você já sabe, você já escuta a frequência do paciente subindo, e aí você imediatamente já faz uma dose complementar ali de fentanil, de remifentanil, dependendo do opioide que você escolheu, para você impedir que a paciente fique sentindo dor durante muito tempo, tá? Continuando aqui a nossa análise mais detalhada, a gente vê aqui os parâmetros da ventilação mecânica, vamos ver. Olha só. Tá invertida a imagem, mas aqui embaixo, ó, é a curva de capnografia. Tá baixa a capnografia, tá? O volume que a paciente tá recebendo tá muito alto aí. Então eu deixaria ela reter um pouco mais de oxigênio, de CO2, perdão. Ela tá com a frequência respiratória de 12 e um volume corrente, ó, de 270 com o modo VCV. Sem PIP, olha só, isso daqui é explicitamente não recomendado, certo, pessoal? Devemos usar aí uma PIP de 5 na maioria das vezes, no mínimo, e você deve titular PIP para o seu paciente de forma personalizada. Mas ela está sem PIP, isso daqui realmente é um erro, porque é uma recomendação oficial a gente usar PIP, tá? É muito vantajoso para o pulmão e falta um pouco de refinamento aqui, né? O paciente acabou de ser entubado, eu não sei se depois eles vão ajustar a PIP, eles estão ajeitando aqui o monitor, né? Às vezes você configura ali rapidamente o carrinho da anestesia, né? O ventilador mecânico, e depois de 5 minutos, quando está tudo certo, você faz ajustes mais finos. E em relação à técnica da anestesia escolhida pela equipe, eu terei associado aqui um bloqueio de neuroeixo, uma raquianestesia, muito provavelmente seria uma raquianestesia, algo que eu estou vendo aqui que é interessante que eles estão usando, ó, é uma manta térmica, ó, essa mangueirinha aqui que parece uma traqueia, né, mais grossa, ela tem ar aquecido, e isso é um ponto positivo aí para a equipe, para a paciente não perder calor. Eu colocaria lençóis aqui para apoiar a mão da paciente, para que não fique em contato direto aqui com essa braçadeira, né? Ajeitaria também a braçadeira, você vê que o braço da paciente está um pouco assim para cima. Então você vê que tem uma série de detalhes, né, de refinamentos que a gente pode fazer, e esses refinamentos fazem a diferença no final. Às vezes, se você não usa a manta aquecedora, a manta térmica, o paciente acorda hipotérmico. Às vezes, se você não posiciona bem o braço do paciente, ele acorda com um desconforto aqui na região do peitoral, na região do braço. Eu, Thiago, já fui mal posicionado numa cirurgia e fiquei com uma lesão aí durante uns 3 meses no meu nervo ulnar. Então, são micro detalhes, mas que mostram que você está fazendo uma anestesia refinada. Um bom anestesista, ele tem esse lado de assim, ser um anjo da guarda, de se atentar com todos os detalhes, o olho, posicionamento do braço, temperatura, tá cuidando da anestesia. Ó, vamos ver depois a ventilação mecânica, como é que eles estão mantendo. Eles estão fazendo a anestesia com sevoflurano, ó, tá aqui 1,7 de concentração de sevoflurano, e óxido nitroso, aqui o protóxido, que é esse azul aqui, ó. Ele fornece um grau de analgesia também. E aí, ó, eles não colocaram PIP, tá? A PIP desligada, então realmente foi um problema que eu encontrei. Frequência respiratória mantiveram em 12 e o volume corrente do paciente 270 ml. Mesmo assim, ela tá com a capnografia baixa. Idealmente deveríamos diminuir aqui esse volume total para 250, 230, não tem problema. E aí você vai fazendo esse jogo aqui entre o CO2, deixando a paciente chegar ali nos 30, 32, diminuindo o volume corrente. De resto aqui não encontrei mais nada que poderia comentar em relação à ventilação mecânica, mas aí vamos aos parâmetros. Infelizmente mantiveram ainda a paciente com dor, 111 de frequência respiratória, não é interessante isso. Eita, Thiago, tá saturando 75. Não, na verdade não, porque a curva aqui do oxímetro, ela não tá confiável, tá?
Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, ó, desapareceu. Deve ter saído do dedo dela. E a pressão de 150 por 72. Ela deveria estar com a pressão mais controlada, né? Mostra que ela está incomodada ainda com o procedimento, apesar de estar anestesiada, né? Apesar de estar inconsciente. Ter consciência, sim ou não, você pode estar inconsciente e o seu corpo pode estar sentindo dor. Isso acontece com certeza. Por isso que durante a anestesia, o anestesista deve se atentar em relação a isso. Então você vê, né, meus amigos e minhas amigas, como é a anestesia, como é complexa. Eu achei super interessante esse caso. Tivemos lições aí bem interessantes. Foram essas as lições que eu queria trazer, né? Vi agora o vídeo junto com vocês. Se você achou legal, se você aprendeu algo com esses comentários que eu fiz, já se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda demais esse trabalho que eu faço aqui, né? E é isso, meus amigos e minhas amigas. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!